Até que ponto você precisa ser rígido e até que ponto você pode ser um pouco mais flexível. Fala professor, Vinícius Diamantino da De Prof para Prof aqui. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa dicotomia ali entre rigidez e flexibilidade quando a gente vai oferecer as nossas aulas particulares. E isso é muito importante porque eu falo bastante sobre ser cada vez mais rígido, ser cada vez mais firme. Eu não gosto nem de usar muito a palavra rigidez, eu gosto mais de usar a palavra firmeza, né? Você é firme o suficiente quando está conversando com seus alunos? Você é firme o suficiente para instaurar suas próprias regras e para cobrar o funcionamento das suas próprias regras? Você é firme o suficiente para levar a sério as suas próprias políticas ali de cancelamento, de remarcação, da coisa toda? O que a gente vê na maioria dos casos são professores que precisam tanto de alunos e tem tanto medo de falar não, porque enquanto professores a gente meio que é naturalmente direcionado a ser uma pessoa tranquila e leve, suave, e que agrada as pessoas e que ensina as pessoas, né? Vamos lá, o professor ele é meio que o santo da coisa, né? Ele é o anjo da situação, a figura do professor. É verdade. E a gente tem tanto essa figura de mãe que o professor traz consigo, que a gente acaba sendo muito mais flexível do que efetivamente deveria. E aí a gente tem aquela expressão em português, quando dá a mão pede o braço, e é mais ou menos isso que acontece quando a gente está nas aulas particulares. A gente começa a fazer uma gracinha aqui, começa a fazer um gostinho ali, quando vai ver, já perdeu o braço, quer dizer, quando vai ver, já, né, o aluno já está montando em cima, e aí já está lascando com tudo, e aí já, enfim. Então, eu quero falar aqui sobre flexibilidade e firmeza e essa tal dessa rigidez. Gente, vamos lá. Enquanto profissional, você precisa ter regras. O seu negócio precisa ser baseado em regras, porque senão é a casa da mãe Joana. Você precisa de ter regras. Quais são as suas regras em relação a pagamentos? Que dia tem que ser pago? De que forma é feito o pagamento? Qual é o valor do pagamento? O que acontece se não for pago em dia? Por que o aluno deveria querer pagar em dia? Quais são as suas regras em relação às aulas em si, a remarcações e a cancelamento? Com que antecedência o aluno precisa de remarcar? O que você aceita como desculpa para remarcação? Inclusive tem até um vídeo que eu vou pôr aqui no cardzinho aqui em cima falando sobre remarcações, né? É um vídeo que eu gravei há um tempo atrás e que é eternamente atual, porque ele vai falar sobre tipos de regras de remarcação que você precisa de levar a sério, de ter, de instaurar ali, de cobrar que aquilo ali funcione. Porque senão você vai perder o controle do seu próprio negócio, você vai perder o controle das suas próprias aulas. E aí, quando a gente vai falar aqui de rigidez, eu preciso que você entenda o seguinte: é perfeitamente possível você remarcar a aula para aquele aluno que ficou doente e te trouxe um atestado. É perfeitamente possível você remarcar a aula para aquele aluno que estava indo para a aula e o carro estragou no meio da rua e ele teve que chamar o seguro, o guincho e coisa do tipo. É perfeitamente possível fazer uma remarcação aqui e outra ali quando você vê que é realmente um caso isolado, algo que não costuma se repetir com qualquer frequência. Tá bom. O problema é quando esses casos isolados passam a praticamente ser a regra e o aluno sempre quer uma coisa a mais, sempre quer uma vantagem a mais. A minha sugestão, então, quando você começa a entender quais são os principais diferenciais que você tem, que são importantes para fechar com o aluno e para convencê-lo a te pagar, é que você crie situações, que você crie pacotes em que o aluno pode ter mais vantagens, porém com isso ele paga mais caro. É exatamente o que acontece quando você vai viajar de avião, hoje em dia. Né? Você vai lá e compra uma passagem com qualquer empresa aérea. Vai ter lá a opção para você comprar a passagem no plano econômico mais básico,
que é aquele que você não pode despachar bagagem, você não pode remarcar a data do voo, você não pode pedir reembolso, você não pode fazer nada com a passagem. Qualquer coisa que você fizer com aquela passagem, o valor de taxa que você tem que pagar mais vai ser maior do que o próprio preço da passagem, e por isso ela é mais baratinha, porque você não tem direito a fazer nada com aquela passagem que não seja embarcar naquele dia e horário que você já marcou. Aí, junto dela, tem uma coluna do lado que está lá assim, passagem, sei lá o nome, Premium. Aí na passagem Premium, você vai viajar no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo voo, pagando mais caro, porém com essa passagem você tem direito a remarcar com até X dias de antecedência. E com essa passagem também ela é um tanto mais cara, mas você pode despachar uma mala de até 23 quilos. E aí tem uma outra lá que é a passagem Super Master Blaster Diamante. E nessa super passagem você pode remarcar quando você quiser com até 24 horas de antecedência e você pode levar 2 bagagens despachadas de até 23 quilos e você ainda tem direito a ganhar um lanchinho com Coca-Cola no avião. Enfim, você vai tendo essas, o que a gente chama de precificação por colunas, né, ou de ancoragem de preços. Você vai aumentando a percepção de serviço, de valor, você vai aumentando os tipos de serviços que estão sendo oferecidos dentro daquele primeira coisa básica que é viajar de um lugar para o outro, né, entrar no avião numa cidade e sair na outra, mas com adendos que vão sendo pagos. Você pode criar essa mesma situação com as suas aulas. E aí você poderia colocar, por exemplo, que o seu aluno, pagando o valor mais básico, ele não tem direito à remarcação. Agora, se ele pagar um valor X% mais alto, e aí esse valor é da sua cabeça, não existe regra para isso, se o aluno pagar o valor X% mais alto, aí ele vai poder remarcar as aulas, ele vai poder remarcar 2 aulas no mês. Se ele pagar um valor tantos por cento ainda mais alto, ele pode remarcar até 4 aulas por mês. Se o aluno pagar um adicional de tanto, de X, ele vai poder ter acesso a um grupo de conversação, né, um grupo de alunos que praticam conversação uma vez por semana, por quinzena, por mês, por sei lá, que frequência é essa que você quer colocar. Então você vai adicionando camadas de serviço, adicionando camadas que a pessoa vai ficar interessada e querer fazer aquilo dali, só que para ter aquela vantagem ela acaba pagando um pouco mais caro e está tudo certo. O nosso grande problema é que, enquanto professores, a gente parece não ter descoberto ainda essa ideia de ancoragem de preço. A gente acha que tem que oferecer sempre o máximo humanamente possível e cobrar o mínimo que der para eu sobreviver do aluno. E aí ele sempre vai dar um jeito de montar, porque ele sabe que você está precisando, que você está cobrando pouco e que você vai fazer todas as graças, as vantagens que ele quiser, porque senão ele vai te ameaçar que ele vai sair das aulas e você vai ficar com medo de perder o aluno e vai aceitar todas aquelas mordomias que o aluno não deveria ter direito, mas que você acaba dando direito para ele. Então pensa comigo, firmeza e flexibilidade. Até que ponto você precisa ser firme e rígido com as suas regras e até que ponto você pode criar pacotes em que o aluno paga um pouco mais caro para ter direito a ter uma flexibilidade um pouco maior. Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Coloca aqui para mim que tipo de diferenciais, que tipo de flexibilidades você oferece para o seu aluno e como você cobra mais por isso. Isso é importante, como você cobra mais por isso. Bom, era isso por hoje. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.